Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as notícias dessa manhã de sábado. O Tribunal Superior Eleitoral avalia multar em R$30 mil por fake news com inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. A Corte prevê elaborar regras para uso da ferramenta e mobilizar uma força-tarefa de peritos para analisar os conteúdos manipulados. Vamos ver. O aprimoramento da vigilância sobre o uso da inteligência artificial para postar fake news é uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições deste ano. A comunicação antiética assusta, já que pode influenciar na decisão dos cidadãos sem ter a chance de entender que pode se tratar de uma informação falsa. Existe ainda o risco de vídeos falsos viralizarem sem tempo para serem desmentidos. O TSE deve obrigar os conteúdos a serem identificados quando tiver inteligência artificial. Até o dia 5 de março, a Justiça Eleitoral deve definir as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. A Corte recebeu sugestões de especialistas e da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre o tema e deve aprovar uma resolução com normas que vão sinalizar a atuação de toda a Justiça Eleitoral. A disseminação de vídeos manipulados, a criação de imagens falsas de candidatos e o uso de óculos inteligentes na cabine de votação estão entre as preocupações analisadas pelo Tribunal Eleitoral. Em 2024, o Tribunal criou uma regulamentação sobre IA ao proibir os chamados deepfakes e restringir o uso de robôs no contato com o eleitor. Agora o Tribunal deve ampliar o detalhamento das restrições ao uso de inteligência artificial. Uma das propostas analisadas é de obrigar a rotulagem de material gerado por inteligência artificial, a fim de não confundir o eleitor e exigir a transparência das plataformas. A Procuradoria quer a imposição de multa de R$5 mil a R$30 mil no caso de publicação de conteúdo manipulado com fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. A dor nos joelhos é uma das queixas mais comuns que os médicos ouvem dos adultos quando eles entram nos consultórios. Para que isso não aconteça com tanta frequência, a alternativa é evitar os tratamentos domésticos e marcar consultas antes da situação ficar ruim. Levantamentos recentes na área da saúde indicam que aproximadamente 69% dos brasileiros com mais de 18 anos relatam dor no joelho em algum momento da vida. A queixa é uma das mais frequentes nos consultórios e pode estar ligado tanto a situações pontuais como esforço excessivo, quanto a problemas mais complexos, incluindo inflamações e lesões estruturais. Especialistas alertam que reconhecer a intensidade, a duração e os sintomas associados é fundamental para decidir entre cuidados caseiros ou avaliação médica. Entre as ocorrências mais registradas estão lesões de menisco, danos nos ligamentos e desgaste da cartilagem. Os médicos costumam classificar a dor em dois grandes grupos: a aguda, que surge de forma repentina após traumas como quedas ou torções, e a crônica, quando persiste por 3 meses ou mais, nem sempre com causa evidente. Outra distinção importante é entre dor muscular, geralmente relacionada a determinados movimentos e ausente em repouso, e dor articular, que tende a se manifestar principalmente quando há carga sobre a articulação. Nos quadros leves, sem inchaço significativo, medidas simples podem ajudar, como repouso, aplicação de gelo e uso criterioso de medicamentos anti-inflamatórios. O gelo é mais indicado nos primeiros dias, sobretudo se houver aumento de volume. Depois desse período, o calor pode favorecer a circulação local. Profissionais da saúde reforçam que ignorar o sintoma é um erro comum e que a prevenção envolve controle do peso, prática regular de exercícios, atenção à postura e uso de calçados adequados, além de acompanhamento de doenças crônicas que também impactam a saúde das articulações. E depois do famoso Dr. Google, a nova moda agora é a consulta com a doutora IA. Um estudo revelou que a inteligência artificial ainda comete erros graves ao fazer orientações médicas, o que pode mudar o diagnóstico e comprometer a saúde da pessoa que faz a consulta por conta própria. Com apenas um clique, a doutora IA se tornou a nova forma de se consultar. Na prática, o objetivo é o mesmo: pesquisas na internet. Mas essa nova moda é muito perigosa e traz uma visão preocupante sobre essa utilização. Um novo estudo publicado por uma revista especializada em saúde indicou que os chatbots ainda cometem muitos erros graves ao fornecer aconselhamento médico aos pacientes.
Além de estarem frequentemente equivocados, a pesquisa constatou que os bots não eram melhores que o Google para orientar usuários diante dos diagnósticos corretos ou ajudá-los a decidir o que deveriam fazer em seguida. A tecnologia também apresentou riscos específicos, como no fornecimento de informações falsas ou mudando drasticamente suas recomendações, dependendo de pequenas variações na forma como as perguntas são formuladas. Quando os pesquisadores analisaram mais profundamente essas interações, descobriram um cenário ainda pior. Os participantes não escreviam as informações completas, ou até mesmo os sintomas mais relevantes. Assim, os chatbots acabavam dando recomendações com uma visão incompleta do problema. Um exemplo disso foi quando o modelo sugeriu a um usuário que as fortes dores no estômago que duraram 1 hora poderiam ter sido causadas por indigestão. Mas como o participante não havia incluído maiores detalhes sobre a intensidade, localidade da dor e com que frequência estava tendo os sintomas, o diagnóstico ficou incompleto e sem um resultado definitivo. Mesmo com um cenário desfavorável, quando os pesquisadores escreveram o cenário médico completo, eles diagnosticaram corretamente o problema em quase 95% das vezes. Segundo os pesquisadores, a variação nas respostas é um fator preocupante, porque mostra que a orientação dos chatbots pode mudar drasticamente por causa de detalhes mínimos na forma de escrever. Apesar da popularidade e facilidade de conseguir respostas rápidas, a inteligência artificial não substitui a avaliação médica profissional e pode falhar justamente nos casos em que a decisão correta é mais urgente. E o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar e sobra bastante. E é aí que o consumidor exagera com doces, bebidas e outros alimentos que são transformados em carboidratos, que vão parar no sangue ou ao redor da cintura. O açúcar está em quase tudo. No café da manhã, no lanche das crianças e até naqueles alimentos que parecem inofensivos. Segundo especialistas, o brasileiro consome mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, 50 gramas por dia. Não é necessário que a gente consuma o açúcar branco, é necessário que a gente tenha um mínimo consumo de carboidrato, que pode ser alcançado por outras fontes alimentares que não o açúcar diretamente. Então, no arroz, no macarrão, numa batata, qualquer alimento que seja fonte de carboidrato já é suficiente para cumprir esse papel de energia que o nosso corpo precisa. Como é que foi essa decisão? O que te motivou a isso? Motivou por causa que meu pai é diabético, né? Aí ele, com ruim estado grave, acabou falecendo devido desse problema. Aí eu mesmo tomei uma decisão que minhas irmãs, a maioria, todas são bem diabéticas. Eu falei, antes de acontecer, eu vou cortar o mal pela raiz. Porra as léguas, mas de vez em quando eu tomo um cafezinho com açúcar. A intenção é reduzir de forma gradativa. Então, um café com um pouco mais de açúcar hoje, amanhã você diminui um pouquinho, até conseguir tirar. Tudo bem se não conseguir tirar de vez. Tudo bem se você conseguir apenas com adoçante, já é melhor. O ideal, no mundo ideal, seria de fato retirar total, mas fazer isso de forma gradativa para não gerar uma compulsão. Após orientação médica, Antônia tem moderado na hora das refeições. Adoeci um pouco e aí tive que cuidar um pouco da saúde, né? Porque se a gente não cuidar, vai antecipar nossos dias mais rápido ainda, né? Uma das solicitações, então, foi a redução do açúcar. Foi açúcar, e principalmente nas frutas e nos pãezinhos, mais que ela recomendou, né? O problema é que, atualmente, o açúcar aparece com muitos nomes diferentes nos rótulos. A pessoa acha que está fazendo uma escolha saudável, mas está ingerindo muito mais do que imagina. Quanto às frutas, o equilíbrio é necessário apenas em alguns casos, como esclarece Maria Luísa. O ideal é a gente consumir assim, até 5 tipos de frutas no dia. Eu sei que muitas vezes isso não é habitual, né, do brasileiro. Consumir 1, 2 por dia já é o mais comum da gente ver. Busque fazer combinações e evite dar doces às crianças menores de 2 anos. Em até 2 anos não é indicado consumir açúcar. Então, colocar achocolatado na mamadeira da criança não é uma indicação, não mesmo. Pela OMS, pelo Ministério de Saúde, a gente não deve fazer isso. Após os 2 anos, dá para introduzir um pouco de açúcar aqui e ali, até porque a gente vive numa sociedade que tem esse tipo de alimento o tempo todo,
é muito prático, é muito cômodo dar isso para as nossas crianças, mas então depois dos 2 anos é possível, é permitido, pensando no Ministério de Saúde, da OMS, porém com consciência e que seja pontualmente, que não é para virar rotina. E olha só, o aumento da produção de café no Brasil deverá derrubar os preços até o fim do ano. A previsão que foi divulgada é reforçada pelo tempo bom, que não está destruindo as plantações. O avanço da colheita e perspectiva de produção recorde no campo devem abrir espaço para uma queda nos preços do café ao consumidor brasileiro no segundo semestre de 2026. A avaliação é da Secretaria de Política Econômica ligada ao Ministério da Fazenda, que aponta aumento expressivo da oferta interna combinado à recuperação da produção em outros grandes países exportadores. De acordo com a análise técnica, o crescimento simultâneo da safra brasileira e internacional tende a pressionar as cotações no atacado, o que pode contribuir para uma desaceleração da inflação do produto ao longo do ano. O cenário externo também favorece esse momento, diante da previsão de boas colheitas em mercados relevantes como Vietnã, Indonésia e Colômbia. Após um período de instabilidade provocado por eventos climáticos severos, quebras de safra e estoques reduzidos, o setor começa a enxergar sinais de maior equilíbrio entre oferta e demanda. A Associação Brasileira da Indústria de Café avalia que o aumento da produção, aliado a condições climáticas mais favoráveis, deve diminuir a instabilidade observada nos últimos anos. No mercado interno, o impacto mais perceptível tende a ocorrer na segunda metade do ano, quando a colheita ganha ritmo. Ainda assim, representantes da indústria alertam que o repasse ao consumidor não costuma ser imediato, já que há variações ao longo da cadeia produtiva. Entre novembro e dezembro de 2025, por exemplo, o preço médio do quilo dos cafés tradicional e extra forte recuou R$ 4,58, reflexo do custo da matéria-prima naquele período. Com maior produtividade, o desempenho da cafeicultura deve ajudar a sustentar o resultado do setor agropecuário em 2026, embora em ritmo mais moderado do que o ano anterior. A estimativa oficial do Ministério da Fazenda aponta expansão de cerca de 0,5% para o PIB agropecuário no próximo ano, após uma alta expressiva de 11,3% registrada anteriormente. E você vai ver a seguir: verão provoca aumento de 25% no turismo do litoral brasileiro. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. A taxa de desemprego no Brasil foi a menor da série histórica, iniciada em 2012 em 19 unidades da Federação e no Distrito Federal no ano passado. Vamos ver. Além disso, o índice ficou em 5,1% no quarto trimestre de 2025, redução significativa, frente ao trimestre anterior com 5,6% e recuando 1,1 ponto percentual comparado com o mesmo trimestre móvel de 2024, com 6,2%. Segundo o Instituto, as maiores taxas em 2025 foram registradas na Bahia, com 8,7%, Pernambuco, com 8,7% e Piauí, com 9,3%. Já as menores ficaram com Mato Grosso, com 2,2%, Santa Catarina, com 2,3% e Mato Grosso do Sul, com 3%. Dos estados que atingiram a menor taxa anual de desocupação de sua série histórica na pesquisa estão Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte, Amapá, Sergipe, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. A taxa de desemprego em 2025 consolida um novo patamar para o mercado brasileiro.
mas especialistas ponderam que a sustentabilidade dependerá do ritmo da economia e da qualidade dos postos criados. Além disso, o comportamento da informalidade, da renda média e da produtividade será determinante. Assim, a taxa de desemprego em 2025, apresentada na PNAD contínua, entra para a série histórica como referência. O debate, portanto, agora se desloca para a solidez e manutenção desse ciclo. E mais do que triplicou a verba contra maus tratos aos animais em relação a 2021. Entre os anos de 2019 e 2020, não havia um setor específico do governo federal voltado à prevenção contra maus tratos a animais. O Ministério do Meio Ambiente mais do que triplicou a verba voltada às políticas públicas de proteção animal. O montante saiu de 22 milhões em 2021 para a previsão atual de 100 milhões neste ano. A pasta, chefiada por Marina Silva, pretende efetuar mais de 285 mil esterilizações de animais e aplicações de microchips em pets. Em 2021, foram feitas somente 8 mil castrações. A estimativa para este ano é calculada com base nas parcerias formalizadas pelo governo, que incluem obrigatoriamente os processos de castração, microchipagem e registro de cães e gatos no Sim Patinhas, o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Desde 2023, por exemplo, o total de castrações gratuitas efetuadas com o uso de recursos federais passou de 390 mil. O Ministério do Meio Ambiente pretende lançar, até março, um curso de capacitação das forças de segurança para combater casos de maus tratos contra animais. A medida resulta de uma cooperação técnica entre o Departamento de Proteção, Defesa e Direito Animais do Ministério do Meio Ambiente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o verão já provocou um aumento de 25% no turismo das cidades do litoral brasileiro. E a previsão é de um novo extra no faturamento, porque a estação mais quente do ano só deverá terminar no dia 20 de março. O movimento intenso de visitantes durante o verão resultou em um avanço médio de 25% nas transações realizadas em restaurantes entre dezembro e janeiro, somando cerca de 360 milhões de reais no período. O desempenho reforça o peso do turismo para a economia local, especialmente em municípios litorâneos, onde a alta temporada representa a principal fonte de renda para comerciantes e trabalhadores do setor de serviços. Entre as 5 regiões com maior expansão percentual nas vendas, 4 estão situadas no litoral. O maior crescimento foi observado em João Pessoa, que registrou aumento de 45% no volume de pagamentos. Na sequência, aparece a Baixada Santista, com avanço de 32%. Também se destacaram Recife, com alta de 29%, e Balneário Camboriú, que teve crescimento de 10%. Para empresários locais, o resultado confirma a importância estratégica do turismo para manter negócios ativos, gerar empregos temporários e ampliar a circulação de renda. Em cidades costeiras, a chegada de visitantes movimenta não apenas restaurantes, mas também hotéis, transporte e comércio em geral, criando um efeito multiplicador que sustenta a economia regional ao longo do ano. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi eleita uma das melhores do mundo. O ranking das 24 melhores praias em 2026 é feito com base na avaliação dos viajantes. Vamos conferir. A praia de Isla Paseo, no México, foi eleita a melhor do mundo em 2026 pelo ranking anual na TripAdvisor, plataforma de avaliações de destinos turísticos. A lista, que reúne 24 praias, é baseada nas avaliações e comentários deixados por usuários ao longo do último ano. O Brasil aparece com a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que ocupa a 23ª posição. Localizada em uma ilha isolada no Caribe mexicano, a praia de Isla Paseo pode ser visitada em passeios de barco, que partem em geral de Cozumel. O destino reúne recifes de corais protegidos, águas cristalinas e faixa de areia branca, uma combinação que atrai turistas em busca de mar calmo e contato com a natureza. No top 5 do ranking, a Grécia se destacou, com 2 praias entre as 3 primeiras colocadas. A segunda colocada é a praia de Elafonice, na Grécia, um dos cartões postais da ilha de Creta. A praia é conhecida pela areia com tons rosados, fenômeno natural que depende das condições climáticas e da época do ano. Mesmo quando a coloração não aparece com intensidade, o cenário chama atenção pelas águas transparentes. Também em Creta, a Lagoa de Balos, terceira colocada, combina mar azul turquesa e piscinas naturais formadas entre bancos de areia.
E a Eagle Beach, Ilha Caribenha de Aruba e a Praia de Falésia, em Portugal, completam um ranking das 5 melhores praias do mundo em 2026. A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é a única representante brasileira da lista deste ano. Aparece na 23ª colocação. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.